Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 18. Hoje nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 18 a 23. Versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de Atos 18, e é o finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver aqui dos versículos 18 a 23. No versículo 18 diz o seguinte: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias. Então Paulo, ele estava em Corinto. Caso vocês queiram relembrar, nós temos o estudo ali no feed, vocês podem procurar, que a gente já tem um estudo do trecho anterior falando sobre a trajetória de Paulo em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomara voto. Então observe, aqui Paulo está saindo de Corinto. Ele está levando consigo Priscila e Áquila, que eram discípulos, que tem toda uma história sobre eles ali no estudo anterior, que vocês podem buscar ali no feed. E fala sobre Paulo raspar a cabeça em Cesareia. Tá, mas ele raspou a cabeça? Por que estão falando de Paulo cortar o cabelo? O que isso tem a ver com a palavra de Deus? Pois tem, meus irmãos. Raspar o cabelo era uma prática comum no judaísmo para cumprir um voto, similar a um voto de Nazireu. Lembra o Nazireu, que quando o primeiro filho era dedicado a Deus, ele nunca poderia tomar vinho, não poderia cortar o cabelo, enfim. O voto simboliza uma consagração ou uma separação para Deus. Nesse caso, Paulo raspou a cabeça. Poderia ser a conclusão desse seu propósito, desse voto que ele fez. E aqui na sequência fala, porque tomara o voto. O que é o voto? O voto é uma promessa solene a Deus. É um compromisso que nós assumimos de realizar um ato, ou fazer uma oferta, ou dedicar-se a um serviço, ou abster-se de algo em troca de uma bênção, ou como uma expressão de gratidão. Eu trouxe uma referência bíblica que está lá em Números 6, versículo 18, que diz bem assim, Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo, que consagrou, e jogará no fogo que está embaixo do sacrifício de comunhão. Aqui, nesse trecho de Números, está falando como que é o procedimento do nazireu. Caso vocês tenham interesse em dar uma relembrada, está lá em Números 6, versículo 18. E aqui continua agora no versículo 19, a trajetória de Paulo. Chegados a Éfeso, Paulo deixou-os, que seria Priscila e Áquila, que estavam com ele. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então eles chegaram em Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila para se instalarem na cidade, e Paulo foi direto para a sinagoga pregar aos judeus. No versículo 20. Rogando-lhe eles
que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Observe. Então Paulo levou Priscila e Áquila, que eram seus discípulos, de Corinto para Éfeso. Enquanto Priscila e Áquila se instalavam, Paulo foi à sinagoga pregar aos judeus, rogando-lhe eles, ou seja, os judeus pediram a Paulo que ele ficasse ali mais um tempo, mas ele não acedeu, ele não cedeu, ele não concordou. Interessante nós observarmos aqui, meus irmãos, a soberania de Deus na vida de Paulo. Deus é soberano sobre a vida de todos, mas aqui é o exemplo que nós estamos trazendo, é o apóstolo Paulo, pois aqui está contando a trajetória dele nessa caminhada. Geralmente, quando ele, no caso Paulo e seus discípulos, chegavam em uma região, eles eram hostilizados, eram presos, maltratados, mas dessa vez, em Éfeso, os judeus rogavam, pediam para ele ficar mais um tempo. Aos olhos humanos, seria uma oportunidade de descanso da batalha para Paulo. Mas aos olhos de Deus, era hora de partir. Mais uma vez, meus irmãos, convido vocês a refletirem sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Será que nós estamos verdadeiramente entregando nossas vidas nas mãos de Deus? Ou estamos vivendo guiados por nossa própria força e entendimento? O agir de Deus é perfeito. Muitas vezes nós não entendemos o seu agir, mas nós não precisamos entender, mas crer, somente crer. Versículo 21. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Tudo acontece no tempo perfeito de Deus. Trouxe aqui uma referência bíblica falando sobre isso, que está lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo acontece no tempo perfeito de Deus. No versículo 22, chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Observe, Paulo estava em Éfeso, deixou seus discípulos, foi a Cesareia, desembarcou, provavelmente ele foi de navio. De Cesareia ele foi a Jerusalém, saudou a igreja, ou seja, ele esteve com a igreja, viu os irmãos, conversou com os irmãos, mas não parou por lá, desceu para Antioquia. O objetivo de Paulo não era ficar em Jerusalém. A sua missão era com os gentios, conforme o mandamento de Jesus. Nós vemos isso lá em Atos 9, versículo 15, onde diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse, quem é o Senhor? Jesus, vai. Aqui é Jesus falando para Ananias, tá? Para Ananias orar por Saulo, que ele tinha perdido a visão. Enfim, compensa também, caso vocês queiram relembrar essa passagem, está lá no capítulo 9 do próprio livro de Atos que nós estamos estudando. Então Jesus diz o seguinte: vai, porque este, no caso é Paulo, é para mim, Jesus, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. No versículo 23, para nós concluirmos esse trecho de estudo. Havendo passado ali em Antioquia, algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo, ele tinha uma missão missionária. A missão de Paulo era ser um missionário, era levar a palavra, era cumprir conforme o que está escrito em Marcos 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, aqui é Jesus,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Paulo estava cumprindo o mandamento de Jesus. Por isso, ele colocava sempre a sua missão como missionário, como pregador do evangelho, em primeiro lugar. Paulo nunca considerava o seu conforto, a sua segurança, a sua estabilidade. Não, sempre Paulo colocava a sua missão, dada por Jesus, em primeiro lugar. Que nós possamos enxergar a vida com os olhos de Jesus. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo, para que sejamos verdadeiramente discípulos, seguidores e imitadores de Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.